Bom dia, eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que mais uma vez é um prazer e uma grande honra poder estar contigo nesta manhã para juntos sermos edificados na palavra do Senhor em nossa escola dominical. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos diante da tua palavra para sermos por ela mesmo instruídos. Rogamos ao Senhor a tua misericórdia e graça, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações para recebermos e entendermos a tua mensagem para nós nesta manhã. Nós oramos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos irmãos na igreja de Éfeso, capítulo 4. Nós leremos neste momento o versículo 7 e o versículo 8. Aliás, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios vai ser bastante utilizado nesta manhã, pelo que peço que os irmãos já deixem esse texto marcado, porque nós vamos revisitá-lo ao longo da aula algumas vezes. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: acompanhe comigo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Bem, nós começamos na última semana a tratar sobre o uso dos dons espirituais, de como usar os dons espirituais. Como os irmãos já sabem, nós estamos trabalhando com o livro de Wayne Mack e David Swavely, A Vida na Casa do Pai. Então, na semana passada, e aí a título de revisão, para que nós possamos nos situar, nós tratamos da importância de nos conscientizarmos biblicamente a respeito dos dons, sob o risco de termos prejuízos a nós mesmos e à própria igreja, se não tivermos essa consciência, não é? Ou como disse o apóstolo Paulo, se nos mantivéssemos ignorantes a respeito disso. Nós também delimitamos o campo do nosso estudo. Para isso usamos, obviamente, as listas do próprio apóstolo Paulo em seus escritos, Isso no intuito, então, de nos preservar das confusões frequentes do nosso tempo entre aquilo que é dom de Deus, e aquilo que efetivamente não é, ou seja, que é invenção dos homens. Também trabalhamos com 5 conceitos expressos em 5 palavras que o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, tratou sobre dons. Ele usou 5 palavras diferentes no trecho que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, de 1 a 7. Então ele trata os dons como espirituais, no sentido de fazer uma distinção entre dom espiritual e habilidade natural. Ele trata os dons como dádiva realmente, recebidos por graça e não por merecimento de nossa parte ou pelo cumprimento de alguma condição ou de pré-requisito. O apóstolo também nos apresenta dons aqui como serviço, no sentido de que os dons são para servir, para o serviço, e não para que o possuidor do dom seja servido. Então o dom é para que sirvamos e não para que sejamos servidos. Apresenta também os dons como realizações, ou seja, é o próprio poder de Deus operando quando os dons espirituais são exercitados no corpo. E é muito importante a distinção inicial daquilo que é dom de Deus e daquilo que é invenção dos homens, Deus, então, efetivamente, é quem controla a eficácia dos dons espirituais, pois foram por ele mesmo concedidos. Também trata dons aqui, no final dessa sua lista de palavras, como a manifestação do Espírito. Manifestações essas concedidas para que o caráter e o poder de Deus sejam revelados à igreja e ao mundo quando são usados. Negativamente considerando, então, como vimos na última aula, não são espetáculos, as manifestações do Espírito relacionadas aos dons, não são espetáculos das nossas habilidades para impressionar pessoas, Isso é uma grande tentação para muitas pessoas, de realmente cair para esse campo, para este lado aqui de espetáculo de habilidades, Não é para isso, não é para impressionar pessoas, definitivamente não.
mas para que as pessoas, para que o mundo, vendo a operação do Espírito Santo, as pessoas então possam louvar ao Senhor. Vimos também que Deus, né, graciosamente é quem concede os dons, o que deve nos colocar em uma posição de humildade, né? Respondemos também à pergunta a quem são dados os dons, afinal, não é? E vimos que a cada um de nós, a cada um dos cristãos, né, são dados dons. Vimos isso à luz do texto, inclusive, que acabamos de ler em Efésios 4:7. E terminamos a última aula falando sobre a importância de cada um dos dons, né, visto que por Deus foram dados portanto, são úteis para o corpo de Cristo, para a igreja. Então, a aula de hoje, nós vamos seguir nessa mesma linha, né? E para posicioná-los aqui, o mapa da nossa aula de hoje seria mais ou menos o seguinte: nós vamos falar sobre a multiplicidade dos dons, né? Ou seja, que nós temos diferentes dons, né? Muitos dons são concedidos e a questão dos propósitos e os resultados está no porquê, na razão, né? No porquê que os dons são concedidos. E trataremos também como podemos descobrir quais são os nossos dons espirituais. Tá bem? Voltando para o nosso texto original, em Efésios 4, lembre que eu disse que nós vamos revisitá-lo durante toda a aula, vai servir de base aqui para o nosso estudo desta manhã. Vamos fazer a leitura de 2 versos, Efésios 4, 7 e 8 novamente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu, preste atenção, dons aos homens. E essa é uma realidade experimentada pelo apóstolo Paulo. É bastante interessante que ele não escreve isso à toa, porque além de nós participarmos da graça da salvação através da fé, nós vemos também que nós graciosamente recebemos dons, né, em particular para o benefício da igreja. Eu convido você a voltar algumas páginas na sua Bíblia, agora no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, falando um pouco sobre isso, um texto bastante conhecido, mas que fala sobre isso, a nossa participação na graça da salvação, através da fé. Efésios 2, 5 a 8. Efésios 2, 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor, escrito paulino, acompanhe comigo a leitura. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, um marco no nosso estudo, uma baliza aqui, um balizador do nosso estudo, deve sempre nos remeter, deve sempre nos levar a nos colocarmos humildemente diante do Senhor. Aliás, acho que antes de qualquer reflexão que façamos a título de aula, de instrução teológica, a gente tem que ter isso em mente, do nosso estado antes que o Senhor nos alcançasse, mortos em delitos e pecado. Então, o apóstolo Paulo tem a experiência relatada aqui da salvação pela graça mediante a fé, e ele também tem e narra sobre isso, sobre a questão dos dons que também recebemos graciosamente. Efésios também 3, 2 versículos, verso 2 e o verso 8. Efésios 3, verso 2, e na sequência leremos o verso 8. Paulo dizendo então de um dom que ele recebeu. Ele diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Falando aqui a respeito da pregação, né, da dispensação da graça, aquilo que realmente foi confiada a Paulo para pregar, inclusive aos gentios. Versículo 8, complementando: a mim, o menor de todos os santos,
me foi dada esta graça, qual seja de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, entrando aqui propriamente no que eu disse, que seria o mapa da nossa aula aqui, nós temos então essa questão de serem muitos dons e dons diferentes. Se nós pensarmos um pouco a respeito da ideia de que Cristo é que mede o dom em cada igreja, trabalhamos inclusive sobre a abundância de dons na semana passada na igreja de Corinto, né, dos irmãos ali, que é uma igreja com vários problemas, não é? Mas é próprio Cristo que mede os dons em cada igreja. Isso também indica para nós, ou deveria indicar, que nós não devemos esperar que cada um dos irmãos tenha a mesma habilidade ou a mesma eficiência, a mesma eficácia em cada uma das áreas do ministério da igreja, né? Só houve um homem de fato que andou sobre a terra, que tinha todos os dons espirituais no mais alto grau, e a essa altura eu acredito que você já pode responder qual é esse homem. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Vamos fazer uma leitura nos evangelhos agora em João 3, diz assim, João 3,34, né? Trabalha com a ideia de que o Senhor Jesus recebeu o Espírito não com medida ou não por medida. João 3,34. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: pois o enviado de Deus, o enviado de Deus, Senhor Jesus, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, né? Não obstante a isso, o restante de nós, né, recebeu então apenas uma medida dos dons, o que nos capacita, sem dúvida nenhuma, a ter um papel importante, um papel único no corpo de Cristo, né? Se trabalhamos aqui com a questão da multiplicidade de dons, né, e de como os dons são diferentes, fica óbvio também, e por inferência, que nem todos os cristãos possuem então os mesmos dons, né? Isso não quer dizer ou não serve de desculpa para que a gente negligencie as nossas responsabilidades bíblicas, e eu explico isso. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu não tenho um dom nesta área, e não move uma palha, não faz nada a respeito disso. É mais ou menos como se fôssemos médicos, não é? De determinadas especialidades, mas que quando víssemos alguém sofrendo de um outro mal, simplesmente cruzaríamos o braço e dizíamos: essa não é a minha especialidade, eu não tenho nada a fazer. Não é assim para conosco, embora na medicina possa até ser assim por analogia, mas cada um de nós, ou seja, cada crente, ele é comissionado, recebe um comando claro a se envolver, por exemplo, em algumas áreas gerais, por exemplo, com relação à oração. Todos nós somos incitados, não é? Todos nós somos comissionados a nos envolver com a oração, com a contribuição no sustento da casa do Senhor, com relação à admoestação, que deve ser feita em amor. Todos nós também temos a obrigação do evangelismo, de evangelizar e proclamar o evangelho, né? E todos os outros tipos de deveres que nós temos discutido na aula passada e começamos a discutir agora. Nós temos uma ordem geral, né? Então, que envolve todas essas coisas, e cada um de nós também precisa ou acaba sendo especialista em alguma área ou áreas quando a gente pensa com relação aos dons espirituais. O que é importante aqui é que nós não devemos, sem dúvida nenhuma, esperar que os outros sejam tão bem-sucedidos quanto nós nos diferentes ministérios. E é importante você lembrar do que nós falamos na aula passada, porque definitivamente o povo de Deus não é um exército de clones, existe multiplicidade aqui. Vamos dar um exemplo para deixar isso mais claro ou talvez mais escandaloso para nós. Por exemplo, alguns cristãos têm tanto o dom do evangelismo que parece que isso flui naturalmente deles, e eles regularmente, por conta disso, têm a oportunidade de ver a conversão de pessoas a Cristo, né? Contudo, outros crentes acham difícil de testemunhar e dificilmente, e eu vou colocar aspas aqui, levam outros a Cristo, né? O que é importante, tanto aquele que tem
o dom latente, perceptível do evangelismo quanto esse que tem essa dificuldade, é que ambos precisam continuar a obedecer ao Senhor, envolvendo-se nessa área. Não tem como se excusar aqui, não tem como se esquivar, né? O que é interessante é que aquele que tem, porventura, o dom em maior proporção, e vamos ver isso mais à frente aqui, um não deve menosprezar o outro, porque não evangeliza tão bem, né? Ou com tanta frequência, e aí, a respeito das aspas que eu coloquei agora há pouco, até porque a obra da conversão é a obra do Espírito Santo, não somos nós que convertemos, não é? Nós apresentamos o Evangelho e a obra é feita pelo próprio Deus do começo ao fim. Um outro exemplo também aqui, em outra área, né? Alguns crentes têm um dom tão especial quando se fala de hospitalidade, da própria simpatia, que parecem conhecer todas as pessoas. Se você puxar na memória, e mesmo na nossa comunidade, você vai reconhecer pessoas assim. Não vou citar nomes aqui para ninguém ficar triste, mas é assim, não é? Na nossa igreja também. Parece que tem pessoas que conhecem todas as outras, né? Todas as pessoas que parece que conhecem até pelo tratamento, né? Quer dizer, quando as pessoas estão com elas, se sentem especiais, se sentem amadas, se sentem apreciadas, né? E por outro lado, também da mesma forma que a gente relatou de pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de testemunhar ou mesmo de evangelizar, tem outros que têm que fazer uma grande força, desempenhar um esforço muito grande para não ofender as pessoas, às vezes com o seu jeito de lidar, as pessoas que elas encontram pelo caminho, não é? É importante que se diga que muitas vezes isso pode ocorrer por causa dos padrões pecaminosos mesmo, né, que nós carregamos, seja no pensamento e na ação, né, e isso sem dúvida nenhuma precisa ser mudado, mas nós temos que reconhecer também que muitas vezes, apesar do amor que nós podemos ter pelos outros e da nossa vontade de fazer amigos, algo muitas vezes na nossa personalidade ou relacionado até ao nosso próprio dom, né, torna isso um pouco mais difícil para nós, né? Ou seja, a questão do relacionamento com outras pessoas, né? Diante disso tudo, eu acho que é importante aqui uma reflexão para nós, que quando nós somos tentados a julgar os outros com aspereza, né? Ou fazer julgamentos muito severos, porque a gente vê uma fraqueza no que diz respeito aos dons na vida de alguém, a gente tem que se lembrar que essas mesmas pessoas podem nos superar em muito, né, em áreas que nós definitivamente não somos dotados, né, não temos dom da parte do Senhor e também não somos tão eficientes. É a necessidade do reconhecimento, como eu disse, da utilidade dos dons e de que todos os dons foram dados por Deus, né? Disso tudo que nós dizemos aqui, nem todos os cristãos, né, têm os mesmos dons, nem a mesma proporção de dons em determinada área. Nós falamos sobre aqueles que têm o dom do evangelismo, e é verdade, alguns têm uma proporção maior deste dom, como disse, latente, perceptível, né? A questão da hospitalidade, como disse, também, né? E isso se estende a todos os outros dons, né? Isso pode ser particularmente importante quando avaliamos, por exemplo, a questão da liderança da igreja, professores, enfim. Vamos voltar para a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, e agora nós vamos ler o verso 11. Paulo aqui dizendo, então, algo muito importante nesse sentido para nós. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui da multiplicidade aqui dos dons, né, que Deus mesmo concede. Como eu disse, nós não devemos esperar que todos tenham, enfim, a mesma habilidade que nós, as mesmas habilidades, né? E com relação à liderança, isso é muito importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Em vez de comparar, né, a nossa liderança, os nossos pastores com outros pastores, né, que parecem ter mais dons, de fato nós deveríamos ser gratos a Deus e agradecer mesmo pelas habilidades que a nossa liderança e que os nossos pastores têm. E acima de tudo, e aí é um grande desafio para nós, e algo cada vez mais raro em nosso meio, ajudar essas pessoas
a tirar o melhor proveito desses dons, né? Eu gostaria de citar aqui, e peço a licença de vocês, para ler uma citação aqui de Paul Bain, um teólogo bastante importante do passado, que fala um pouco a respeito dessa diversidade dos dons. Paul Bain diz assim: a consideração da diversidade dos dons, ela censura, ou seja, chama a atenção daqueles que não apreciam este ou aquele dom porque não o possuem. Se alguém fala de modo calmo e tranquilo, embora declare a verdade corretamente, mas não a afirma energicamente, eles dizem, ele não é ninguém. O exemplo de um pregador aqui, por exemplo. Como se todos devessem ser um Elias, por conta aí da ostensividade, da energia com que pregava, ou um filho do trovão. Se outro, de modo simples, e aí entre aspas aqui, entre parênteses, por falta de sofisticação ou ousadia, repete o mesmo assunto, eles dizem, ora, ele faz comentários superficiais, não servem. Eles podem observar à primeira vista esses comentários que eu disse aqui. É algo bastante importante, e isso de maneira nenhuma deve nos remeter aos almoços de domingo, viu? Logo após a escola dominical, porque muitas vezes é ali que esses comentários ou esse tipo de ensaio acaba acontecendo, né? Mas o teólogo aqui que estou citando, Paul Bain, continua. Esses comentários, tudo isso acontece, né? E ele faz uma analogia aqui, como se todo navio navegasse a uma só profundidade. Ainda assim, todos os tipos de embarcação levam seus passageiros ao seu porto de segurança. Do mesmo modo com os pastores. Nem todos têm a mesma percepção da doutrina. Ainda assim, todos podem ser instrumentos de Deus para salvar você. Essa é uma disposição de espírito imprudente e ansiosa, a qual, se você é cristão de fato, precisa deixar para trás. Muito boa essa demonstração aqui, feita por Paul Bain, que realmente fala bastante aos nossos corações. Muitas vezes nós não estamos mais preocupados em criticar, não é? E a questão aqui não é nem de ser alguma coisa construtiva ou não, mas a contrapartida, isso que seria a ajuda, o apoio à liderança para que os seus dons possam ser efetivamente usados em plenitude, né? Nós não fazemos esse exercício. Preferimos muitas vezes só o primeiro exercício e como não sou pastor, fico muito à vontade de dizer isso a você, porque é algo também que reconheço como falho e pelo que muitas vezes eu tenho que me policiar também, né? O que é importante de nós reconhecermos à luz disto tudo é que Deus concedeu dons diferentes para cada um de nós e isso nos ajuda a, talvez, nós nem nos sentirmos tristes por conta disso, porque isso é algo do próprio Senhor, e por outro lado, como diz também, não é fato para que nós possamos de alguma maneira nos arrogar, ou seja, sentir muito orgulho de nós mesmos. Nós não somos nesse sentido nem melhores nem piores do que outros irmãos, né? E essa questão de se achar melhor é algo que é muito presente nos nossos dias, como disse na aula passada a respeito das castas de crentes, né, que tem cada vez mais surgido no meio evangélico. Tem muita gente que se acha superior aos outros, né, ou em outras palavras, e aí uma expressão mais nova, não é? Tem muita gente que se acha, né? E isso é um grande problema no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão de uma maneira geral, sempre pensando nessa questão dos dons, não para a glória de Deus, mas para a glória própria do indivíduo, para essa questão de impressionar outras pessoas. Talvez o importante aqui é saber também e lembrar sempre com gratidão que o dom que você tem, que eventualmente você tem, sempre há de ser indispensável na obra do Senhor, na obra da igreja. Isso nós devemos nos consolar, né? Se um irmão, então, tem mais dons que nós em alguma área, nós devemos reconhecer, e aí um outro grande desafio para nós, que foi o próprio Deus que o colocou na igreja, para que nós aprendamos com esse irmão, né? E que a gente não cultive ciúme ou inveja, e isso é muitas vezes motivo de grande problema dentro
da igreja, no seio da igreja de Cristo. Podemos seguir falando um pouco sobre o porquê que os dons são concedidos, né? Qual o motivo pelo qual os dons são concedidos? Como nós acabamos de ver aqui em Efésios 4, a natureza dos dons, né? E quem os recebe, Paulo continua a trabalhar aqui com o propósito desses dons na igreja e os resultados, então, que ocorrem quando esses dons são utilizados como devem ser dentro da igreja. A compreensão que o apóstolo fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos ajudar então a usar os nossos dons de uma maneira correta, de uma maneira bíblica à luz da palavra do Senhor. Agora nós vamos ler no capítulo 4 de Efésios, mais 2 versos desta feita, verso 11 e verso 12, sobre o propósito do uso dos dons, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Avançando para o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, é importante pensarmos aqui, a gente vai entrar no detalhe do texto, mas justamente essa questão para edificação do corpo de Cristo, não para a divisão do corpo de Cristo, ou não para qualquer outro mal que você facilmente pode vislumbrar nos nossos dias, tá? Com relação à liderança, aqui é interessante nós pensarmos que os líderes devem usar os dons que o Senhor concedeu para aperfeiçoar os santos, né? E a palavra aperfeiçoamento, que nós vemos aqui no verso 12, ela traz o sentido de completar aquilo que eventualmente está faltando, né? Preparar algo, né? Como preparar uma terra para receber a semeadura, ou renovar alguma coisa para o uso, né? Os dons, então, que os líderes receberam nesse sentido devem ser usados para ensinar, obviamente, como nós vimos aqui, né? O papel do líder, dos líderes dentro da igreja, para servir de modelo, para aconselhar, para confrontar e confortar, né? E para desenvolver as habilidades de serviço, né, de cada um dos membros da igreja, né? Quem aspira à liderança da igreja sempre tem que ter isso em mente, não é? Essa questão do aperfeiçoamento, de completar aquilo que falta, em humildade, em temor do Senhor acima de tudo, mas para estar ali sendo modelo, aconselhando, confortando, o que muitas vezes pode parecer fácil, à luz da palavra seguinte, que é confrontar, né? Porque isso geralmente a gente não quer fazer, mas é sim o papel da liderança dentro da igreja, né? E se nós falamos da liderança, vamos falar um pouco do papel dos membros também diante disso, né? Como eles devem usar os dons recebidos, né? E a pista é clara aqui dentro daquilo que nós já falamos. Nós devemos, como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja, isso é geral, mas usar os dons para serviço. O aspecto que eu gostaria de destacar aqui, como acabei de falar da liderança e do seu papel, nós não devemos, por assim dizer, esperar que o pastor, que a liderança da igreja e os presbíteros façam todo o trabalho. E aqui eu gostaria de pensar e de pedir, aliás, a sua atenção para pensar sobre isso, porque isso é muito frequente. Nós temos o péssimo hábito, isso não é só na igreja, isso é o mal da nossa sociedade, é o mal do nosso tempo, que é o mal de terceirizar tudo aquilo que podemos. Eu não estou falando da questão aqui se é bom ou ruim no campo empresarial. A minha reflexão aqui é com relação às coisas da nossa vida e principalmente com relação às coisas relacionadas à igreja do Senhor, né? Muitas vezes a gente, se pudéssemos, né, fazendo uma analogia aqui, contrataríamos até carpideiras, né? Carpideiras eram aquelas pessoas que eram, as mulheres, né, que geralmente eram contratadas para chorar em velórios, né? A gente, obviamente, não tem essa figura mais nos nossos dias, mas a gente praticamente quer contratar, muitas vezes, pessoas para fazer tudo, não é? Tudo acaba sendo terceirizado e o exercício dos dons dentro da igreja acaba ficando
muito aquém do que poderia, não é? A igreja não foi designada, ela não foi, se a gente pode dizer dessa maneira, se podemos dizer dessa maneira, ela não foi desenhada por Deus para funcionar desta forma, né? E aí basta nós nos lembrarmos de uma doutrina que é muito cara para nós, mas também, na mesma proporção que é cara, muito esquecida, muito negligenciada, que é o sacerdócio universal dos crentes, obviamente. Nesse sentido, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto, na primeira epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro 2. Nós leremos 2 versos neste capítulo. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós leremos o verso 5, que diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não tem nenhuma alusão, inferência ou apontamento que nos leve aqui à justificação de uma terceirização nos termos que eu acabei de dizer. Como se não bastasse, o apóstolo continua, verso 9. 1 Pedro 2, 9 agora. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, sejamos sinceros aqui, quantas vezes não paramos na primeira parte desse verso, não é? Quando colocamos que somos povo de propriedade exclusiva de Deus e paramos por ali, né? Raça eleita, sacerdócio real, sacerdócio já nos coloca numa posição de trabalho, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo arremata na parte B aqui a luz, a inspiração do Espírito no escrito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também nenhum indicativo aqui de que devemos dar espaço a esse tipo de terceirização, termo mais novo, mas que muitas vezes usamos, né? Quando nos esquivamos do trabalho na obra do Senhor e queremos que os líderes façam todo o trabalho. Eles têm trabalho, têm responsabilidades a fazer, sim, vestidos ali, colocados por Deus para fazer. Mas todos nós temos responsabilidade por todo o Novo Testamento. Nós, os cristãos, são desafiados, e nós também, obviamente, a servirem uns aos outros de várias maneiras para contribuir para a edificação, repito, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vamos seguir e falaremos agora um pouco sobre os resultados, né, do uso dos nossos dons, né, falando sobre os propósitos, né, porque os dons são concedidos, e vamos falar um pouco agora sobre os resultados dos nossos dons. O que acontece efetivamente quando exercitamos fielmente os nossos dons no ministério. Voltemos para Efésios 4, agora lá no versículo 13. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 16. Efésios 4, de 13 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, o que acontece quando nós usamos efetivamente, à luz da palavra de Deus, os nossos dons? Primeiro, a igreja ela se torna
unificada, e amorosa, unida e amorosa, né? O verso 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Ou seja, existe um caminho a seguir, onde todos devemos seguir e trilhar, né? E esse caminho nos leva até a unidade da fé. Muitas igrejas, muitas comunidades experimentam sim a falta dessa unidade e até mesmo divisão, cisão, né? Porque os dons espirituais não são praticados da maneira correta à luz da palavra do Senhor, como vimos na última aula. Por outro lado, quando os membros da igreja eles servem uns aos outros, né? Pelo poder do Espírito, e só pelo poder do Espírito isso é possível, a dependência, a interdependência e a gratidão que há entre eles faz com que eles então se aproximem. A igreja se torna unificada, unida e amorosa. A igreja fica mais madura e sábia, ainda no verso 13, né, quando diz sobre chegar à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando isso acontece, nós, né, deixamos de ser, como diz a palavra do Senhor, como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí citando também os versos 14 e 15. Ou seja, igrejas maduras, né, e sábias, elas resistem às falsas doutrinas do diabo e às filosofias humanas, ou seja, não são como crianças ingênuas e sem discernimento. E um ponto aqui para nós: como é frequente nos nossos dias vermos irmãos, vermos igrejas, denominações enredadas em ventos de doutrina, sendo levadas de um lado para o outro como meninos, né, como o apóstolo está dizendo aqui, agitados de um lado para o outro por ventos de doutrinas e artimanhas de homens, doutrinas de homens. Muito disso se deve porque os dons não são exercidos na igreja. A igreja então deixa de ser unida, a igreja então deixa de ser sábia, deixa de ser madura. Um outro aspecto importante aqui a respeito daquilo que acontece, né, um efeito esperado daquele momento quando nós exercemos de maneira correta os dons que o Senhor nos deu. A igreja, além de unida, além de sábia e madura, ela se torna eficaz e bem-sucedida. E um parênteses aqui, da confusão que nós temos nos nossos dias sobre o que é ser uma igreja bem-sucedida e o que isso quer dizer nos nossos dias, não é? Provavelmente você conhece muitas igrejas que têm um número de membros muito grande, que tem uma presença na camada ou no tecido social muito grande, mas que está longe, não é, do ensino bíblico, longe da palavra do Senhor. Não é desse tipo de eficiência, né, ou de igreja bem-sucedida que eu estou dizendo, né? Quando nós usamos os nossos dons espirituais dados pelo Senhor, verso 15, Cristo, né, no finalzinho no finalzinho do verso 15, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, preste atenção, para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cresce em qualidade, né, na eficiência dos ministérios e, na maioria dos casos, também cresce em quantidade pelo acréscimo de pessoas que vão sendo salvas por meio da pregação fiel do Evangelho, não é? Se nós pensarmos, e é uma analogia interessante, a igreja ela é como um corpo humano, como o apóstolo Paulo também já diz, né? No sentido de que ela não pode trabalhar, a exemplo do corpo humano, não pode trabalhar de uma maneira eficaz quando as partes individuais não executam cada uma das suas tarefas. Então aqui os resultados esperados, né, quando o cristão trabalha e executa, né, e coloca nas mãos do Senhor
aqueles dons que o próprio Deus o deu para o trabalho, para o serviço, né? Efeitos esperados: uma igreja unida, uma igreja sábia, uma igreja que se torna eficaz e verdadeiramente bem-sucedida à luz da palavra do Senhor. Caminhando para o final, e acho bastante interessante esse exercício, essa reflexão final a respeito de como descobrir, né, se é que você ainda não descobriu, quais são os seus dons, né? O livro de Wayne Mack e David Swevely nos dá algumas dicas aqui, eu achei bastante interessantes e anotei para nós vermos juntos, né? Dicas simples e óbvias, mas é no óbvio que muitas vezes nós pecamos. Estude a palavra do Senhor, estude a Bíblia. Além de Efésios 4, que nós vimos aqui, vários momentos aqui, existem muitas outras passagens do Novo Testamento que discutem os dons espirituais em profundidade e ricamente, né? Exemplos: Romanos 12, 1 Coríntios 12, também em Romanos 12, os versos principalmente de 3 a 8, a primeira carta de Pedro, 4, 10 e 11, né? São textos que eu convido você a estudar, para se aprofundar nesse assunto. Estude a palavra do Senhor. Segundo ponto, obviamente, ore ao Senhor, né? A 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, 14, nos diz o seguinte. 1 João 5, 14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Ou seja, Deus não quer que nós sejamos ignorantes em relação aos dons espirituais. Vimos isso na última aula, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Né? Definitivamente não quer. Então, orar por sabedoria para que Deus nos ajude a determinar ou descobrir nossos dons. Sem dúvida nenhuma é um pedido que está de acordo com a sua vontade, como diz aqui o escrito de João, né, na sua primeira epístola, né, algo pelo qual vale a pena orar, não é? E além de ler a palavra, além de orar, um exame importante da nossa motivação, né, para que tenhamos o discernimento sobre nossos dons, nós devemos então buscar esse entendimento com um coração humilde. Lembra da virtude desejada aqui, destacada em toda a aula, né? E abertos mesmo para tudo o que Deus quiser que façamos. Se a gente quer simplesmente descobrir se temos um determinado dom para impressionar as outras pessoas, nós já começamos definitivamente pelo caminho errado. Uma outra ação importante aqui, isso que sirva para a nossa tarefa de casa, nossa tarefa diária, né? Avalie suas habilidades, é muito importante. Paulo, no seu escrito aos Romanos, capítulo 12, eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo lá, Romanos 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha a humildade aqui de novo como a virtude desejada, né? Uma sugestão nesse sentido é que a gente literalmente faça listas mesmo, né? Que façamos listas no sentido de ver aquilo que nós efetivamente podemos fazer, né? Modos pelos quais você é capaz de servir ao Senhor, né? Aquilo que você efetivamente já fez, né? Modos pelos quais Deus te usou na obra dele, e aquilo que nós podemos melhorar, né? O campos de desenvolvimento, áreas nas quais nós podemos melhorar ou podemos nos desenvolver, né? Além de avaliar as nossas habilidades, examinar as motivações, orar e ler a palavra, uma das coisas importantes também que não deve ser negligenciada é converse com outras pessoas, né? Busque o conselho de cristãos maduros, né? E aí a questão aqui, fazendo uma paráfrase aqui, não seja como Roboão, né? Vai procurar entre os jovens ali os conselhos, né? E a questão não é essa, mas é que a gente deve buscar os conselhos, principalmente nessa área tão importante da nossa vida, com cristãos maduros, experimentados. E o livro de Provérbios é riquíssimo, né? Ele versa bastante sobre a importância de ouvir pessoas maduras,
honestas, que darão a você respostas objetivas, né? Pessoas que efetivamente conheçam você e que possam te ajudar, né? Por último, e não é à toa que está por último aqui, aproveite as oportunidades para servir, né? Essa última sugestão aqui da lista, você só deve entrar nela, né, depois de que você já tenha feito tudo o que eu disse anteriormente aqui, né? A gente só deve entrar em uma área especializada de ministério depois de ter seguido todas as outras sugestões. A gente deve sim, isso é indiscutível, suprir cada uma das necessidades pontuais da igreja, né? Não devemos nos esquivar, né? Devemos buscar servir, sendo que o próprio Deus nos capacita, lembrando o sacerdócio universal dos crentes, não é? Mas a gente não deve mergulhar em um ministério sem a compreensão bíblica, sem a oração, sem a motivação correta, sem uma avaliação criteriosa das nossas próprias habilidades e sem a confirmação ou a afirmação de outras pessoas de que esse é um ministério que condiz com os nossos dons. Em outras palavras, né, se nenhum sinal vermelho acender durante todos os passos dessa preparação, né, então a sua experiência, a sua vivência em servir numa área em particular vai revelar que você tem de fato o dom para aquele determinado ministério, mas sempre com temor e tremor diante do Senhor, né? Agindo sempre humildemente. Eu repito isso até cansar mesmo, porque é algo que a gente vê ao longo da experiência na caminhada, que isso é ponto em que muitas pessoas, em que muitos irmãos acabam se perdendo. O desafio para nós é que nós de fato busquemos a presença do Senhor, orando, né, para que Ele mesmo nos capacite e mostre aquilo que devemos fazer. Nós andamos pela graça do Senhor, nele nós existimos, nele nós nos movemos, dependemos dele em tudo nas nossas vidas e também nesta questão. O desejo do meu coração, ao final desse estudo, é que essa questão dos dons possa trazer a nós a unidade, a união, né, e o crescimento do corpo de Cristo. E Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, à luz da Tua palavra que nos exorta, que nos desafia, que nos leva a refletir, nós confessamos diante do Senhor as nossas falhas neste campo, ó Deus, do uso, da aplicação dos dons que o Senhor mesmo deu a cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, revelando a Deus aquilo que muitas vezes não sabemos, não conhecemos a respeito de nós mesmos. Possamos, ó Deus, colocar ao Teu serviço todas as potencialidades que o Senhor nos deu, todas as nossas habilidades naturais e principalmente os dons espirituais que recebemos de Tua parte quando nascemos de novo em Teu Filho. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.